Olá, primeiro ano. A aula hoje é sobre o mundo grego e a democracia e cultura, o capítulo 7 do livro de vocês. Quando a gente fala no mundo grego, a gente lembra de quê? Da Grécia, não é isso? A Grécia foi uma civilização pertencente a um período da história grega que abrange desde o período homérico dos séculos 12 ao século 9 a.C., até o fim da antiguidade, tá? Imediatamente após esse período, foi o início da Idade Média e da Era Bizantina, tá certo? Aproximadamente 3 séculos após o colapso da Idade do Bronze da Grécia micênica, as polis urbanas gregas começaram a se formar no século 8 a.C., dando início a um período arcaico e a colonização da bacia do Mediterrâneo. Isso foi seguido, gente, pelo período da Grécia Clássica, uma era que começou com as guerras grego-persas, que durou do século V ao século IV a.C. Devido às conquistas de Alexandre o Grande da Macedônia, o período helenístico floresceu da Ásia Central até o extremo oeste do mar Mediterrâneo. Esta era chegou ao fim com as conquistas e as anexações do mundo mediterrâneo oriental pela República Romana. Gente, que estabeleceu a província romana da Macedônia na Grécia Romana e mais tarde a província acaica durante o período romano. A cultura grega clássica, primeiro ano, especialmente a filosofia, teve uma influência poderosa no mundo, na Roma antiga, tá certo? Que carregou uma versão dela para muitas partes da bacia do Mediterrâneo e da Europa. Por essa razão, a Grécia clássica é geralmente considerada a cultura seminal que forneceu a base da cultura ocidental moderna e é considerado o berço da civilização ocidental, tá certo? Os gregos clássicos davam grande importância ao conhecimento, a ciência, a religião, não eram separadas e aproximavam-se da verdade, significa aproximar-se dos deuses. Nesse contexto, eles entendiam a importância da matemática como instrumento para obter o conhecimento mais confiável. A cultura grega, em poucos séculos, e com uma população limitada, conseguiu explorar e progredir em muitos campos da ciência, gente. Não só da ciência, como matemática, filosofia e o conhecimento em geral, o que deixou um legado duradouro. A democracia, ela começa a partir de 508 a.C., tá? Com Clístenes, que chegou ao poder com apoio popular, que introduziu em Atenas uma série de reformas de grande impacto político e social. Antes dele, Atenas estava dividida em 4 tribos, controlada pelas famílias aristocráticas. Clístenes, ele ampliou para 10 o número de tribos e organizou de modo que cada uma delas fosse formada por pessoas de diferentes condições sociais e lugares, como litoral, montanha, planície, com a criação de tribos territoriais e não mais baseada em laços de parentesco. Clístenes diminuiu a força das famílias aristocráticas e aumentou do povo comum, chamado pelos gregos de demos. Além disso, ele aumentou o número de membros de 400 para 500, introduziu o sorteio para o preenchimento de cargos. Para ele, todo cidadão poderia e devia ocupar cargos no governo da cidade por 1 ou 2 anos. Depois disso, devia ser substituído por outro, escolhido também por sorteio. Estava criada assim a democracia ateniense. Os principais órgãos da democracia ateniense da época de Clístenes eram a Assembleia do Povo e o Conselho de 500, tá certo? Gente, por hoje é só. Na próxima aula a gente continua. Um beijo.